Fala Cruzeirense, tudo certo? Nos últimos dias saiu uma notícia importante e ao mesmo tempo surpreendente do Cruzeiro no mercado. O clube está atrás de um goleiro. Pois é, o Cruzeiro quer um goleiro. Não necessariamente para o ano de 2025, mas já avisando a próxima temporada. E o nome que o clube tanto deseja é o de Matheus Cunha, goleiro do Flamengo. Ele tem 24 anos de idade e com o rubro-negro tem contrato até o fim de 2025. Ou seja, o Cruzeiro pode assinar um pré-contrato com o goleiro. E é justamente o que o Cruzeiro busca. Aliás, é até importante nesse momento o Cruzeiro não ter que negociar com a diretoria do Flamengo, especialmente com o presidente BAP, muito por conta do que aconteceu com o outro Matheus, o Gonçalves, num imbróglio impressionante que demonstra um amadorismo tremendo da atual gestão do Flamengo. Mas no caso do Matheus Cunha, o Cruzeiro pode perfeitamente negociar com o jogador e, claro, com o seu agente, e aí ele chegaria livre ao Cruzeiro, sem custos. Claro que o Cruzeiro teria que pagar luvas, acertar salários, mas o clube não teria que arcar com multa rescisória. Ou seja, é a famosa oportunidade de mercado e que particularmente eu gosto bastante. Há algumas semanas até falei em um vídeo que produzi por aqui ao Fala Cruzeirense, quando dei opções de reforço em várias posições, que eu gostaria que o Cruzeiro não deixasse essa posição de goleiro escanteada, porque dá para perceber que o Cruzeiro hoje não tem aí no banco de reservas alguém que cause tanta confiança. O titular é o Cássio e ele sim, hoje é um goleiro extremamente confiável. Mas dá para se dizer que há uma discrepância enorme do Cássio para o primeiro reserva, que hoje é o Léo Aragão. Então, até por isso, acho que o Cruzeiro faz bem em olhar para essa posição. Muita gente se preocupa com o Otávio, mas vale lembrar que o Otávio hoje tem 19 anos de idade e é o terceiro goleiro do Cruzeiro. Uma chegada do Matheus Cunha não traria grande impacto para o Otávio, ele permaneceria como terceiro goleiro. Acho sim que ele tem um potencial gigantesco para ser um bom sucessor para o Cássio, para ter anos e anos no profissional do Cruzeiro. Mas nesse primeiro momento, talvez seja um movimento um pouco arriscado do Cruzeiro de confiar no Otávio como primeiro reserva. E convenhamos, né? Se o Cruzeiro tá olhando para o Matheus Cunha, é porque internamente há um entendimento de que o Otávio ainda não é esse cara. E o Léo Aragão? Pois é, o Léo Aragão hoje é o primeiro reserva do Cássio. O Léo Aragão teve 4 jogos oficiais em 2025. E ele não convenceu em nenhum, né, gente? Teve até boas aparições na FC Series, torneio de pré-temporada lá nos Estados Unidos, mas quando jogou em partidas oficiais, até pelo Campeonato Mineiro, não convenceu. Até quando não sofreu gols contra a União de Santa Fé, por exemplo, ele mostrou uma certa insegurança, né? Ainda é jovem, tem 23 anos, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026. Mas pensando em um Cruzeiro no ano que vem, dentro de uma Libertadores, com um calendário mais extenso, com o Cássio possivelmente não podendo jogar todos os jogos, é um certo risco ter o Léo Aragão como reserva imediato. Inclusive, se o Cruzeiro fechar com o Matheus Cunha, ou até mesmo com outro goleiro no mesmo perfil, é uma oportunidade legal para o Cruzeiro emprestar o Léo Aragão para dar mais rodagem a ele, mais minutagem, quem sabe em algum momento ele retornar mais preparado ao Cruzeiro ou até mesmo ser negociado em definitivo. A busca do Cruzeiro faz muito sentido pelo Matheus Cunha e particularmente gosto sim do goleiro, não só da oportunidade de mercado, mas do goleiro. No ano passado, quando ele enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, eu até cheguei a elogiar ele no X. Dei até uma opinião, de certa forma, polêmica, porque falei que tecnicamente acho que ele é melhor do que o Rossi. E eu permaneço com essa opinião. O Rossi é um bom goleiro,
não é titular à toa do Flamengo, é um grande pegador de pênaltis, é um goleiro cascudo, consistente, mas tecnicamente o Matheus Cunha, para mim, é superior. O Cunha tem 5 anos a menos do que o Rossi, né? Então tem aí uma margem de evolução muito interessante. Mas a verdade é que hoje o Matheus Cunha tá sem aí espaço no Flamengo e surge essa oportunidade do Cruzeiro. O Cunha, ele é utilizado no Flamengo no profissional desde 2022. Só que ele vai ter uma maior sequência como titular em 2023, quando o Flamengo contrata o Jorge Sampaoli. E logo de cara, o Sampaoli se encanta pelo Matheus Cunha, muito por conta da qualidade dele para jogar com os pés. É algo que o Sampaoli sempre prezou e no Flamengo ele encontrou o Matheus Cunha com essa característica. Para se ter uma ideia, em 2023 o Matheus Cunha faz quase 20 jogos como titular dentro do Campeonato Brasileiro, além de ter jogado Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Libertadores. Então é um goleiro que, apesar de jovem, tem um certo lastro com a camisa do Flamengo por grandes competições. E aí, com a chegada do Rossi, ele acaba perdendo espaço, mas ainda consegue ser importante em alguns momentos. E em 2024 tem aí essa questão que eu já citei dele ter ajudado e muito o Flamengo a garantir uma classificação difícil contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele faz uma partida espetacular. E o Flamengo, naquela oportunidade, foi campeão da Copa do Brasil, batendo o Atlético Mineiro na decisão. Em 2025, o Matheus Cunha foi menos utilizado, jogou algumas partidas do Carioca, jogou também pela Copa do Brasil. É bem verdade que na partida de volta contra o Botafogo da Paraíba, ele não foi bem. Mas, no geral, sempre que teve oportunidades no profissional, ele chamou atenção por valências importantes. É um goleiro alto, de envergadura, com um ótimo tempo de reação e ainda tem essa capacidade de jogar com os pés, algo que cada vez mais é importante dentro do futebol. Então o Matheus Cunha, caso feche com o Cruzeiro, ele chegaria para ser um primeiro reserva imediato do Cássio e não tendo, em tese, problema para vestir a camisa do Cruzeiro, não sentiria a pressão, porque afinal de contas ele está acostumado a defender um clube grande, já há anos atua pelo Flamengo com pressão de torcida em grandes jogos e ele conseguiu passar inúmeras vezes por provas de fogo dentro do Flamengo. Então é um goleiro com lastro, com estofo. Pode ajudar o Cássio no sentido de, na próxima temporada, por exemplo, o Cássio um pouco mais velho, o Cunha perfeitamente pode atuar em algumas partidas, principalmente de estadual, até para que o Cássio seja preservado. O Cássio hoje está com 38 anos de idade. Ele sim tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027, tem um potencial interessante para terminar bem a sua trajetória no Cruzeiro, mas vale considerar a idade do Cássio, né? Para ele ter um reserva de qualidade que possa substituir em momentos cruciais, ou melhor dizendo, em momentos oportunos, é interessante. Na verdade, isso é bom para todo o elenco do Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro conseguir, em todas as posições, ter pelo menos um bom titular e um reserva confiável, é o cenário ideal para o Leonardo Jardim seguir trabalhando. Então, na minha opinião, Matheus Cunha, sim, é um bom nome para o Cruzeiro, é um cara que, inclusive, tem potencial para ser um bom sucessor do Cássio. A gente, daqui a alguns anos, pode vislumbrar aí uma boa disputa entre Matheus Cunha e Otávio. Seria bem legal, hein? Dois goleiros jovens de muito potencial. Mas, inicialmente, seria o Matheus Cunha que chegaria para ficar no banco de reservas, não tendo problema para isso, então internamente no vestiário não geraria nenhum ruído e o Cruzeiro ganharia com um baixíssimo custo, pensando em luvas e salários, porque não teria que pagar multa ao Flamengo, um goleiro interessante. E aí, você gosta da ideia do Cruzeiro de ter Matheus Cunha para o ano que vem? Acha que o Cruzeiro realmente precisa de um goleiro? Deixe o seu comentário que eu vou ficar ligado por aqui. E não se esqueça, hein?
se inscreva no Fala Cruzeirense. Um abraço e até mais.